Que bom, estamos na segunda mensagem desta série do mês de outubro, em reforma. Sabemos que estamos vivendo um tempo muito difícil e que muitos dos pilares da nossa vida, eles foram abalados neste tempo. E aproveitando o mês de outubro, que é o mês da reforma protestante, nós estamos falando a respeito desse tema. E como que a reforma protestante, ela tem verdades profundas para as nossas vidas hoje. Quando nós olhamos para a reforma protestante, talvez você pense assim, mas Bernardo, o que tem a ver algo que aconteceu há mais de 500 anos, o que fala conosco hoje, 2020, no meio de uma pandemia e tantas mudanças que nós estamos sofrendo? Semana passada, eu quero voltar com vocês hoje, nós mostramos um quadro de um cenário da reforma e como ele é semelhante aos nossos dias. Em 1517, a Europa ainda sofria com ecos, com ondas ainda da peste negra. Quando nós pegamos alguns relatos de Lutero, ele fala a respeito disso, de como ele perdeu amigos, ele fala a respeito do distanciamento também. E a peste negra que ocorreu na época da Reforma Protestante, 2 séculos antes ainda, mas a Europa ainda sofria. Porque 1/3 da população, a Europa perdeu 1/3 da sua população. Algumas pessoas dizem que até metade da sua população. E lembrando que nós não vivíamos em um tempo onde as mudanças aconteciam tão rápidos, onde tudo mudava tão rapidamente, onde tinha um sistema de saúde, um sistema de esgoto. Não. Eles ainda estavam sofrendo guerras, mas, tirando isso, uma população, pessoas com medo do inferno, e uma igreja que vendia, pode-se dizer, um terreno no céu, um pedacinho do céu, uma oportunidade da salvação, onde as pessoas podiam comprar. Nós sabemos que isso não pode acontecer, mas esse era o cenário daquela época. Mas veja como é parecido com tudo que nós estamos vivendo hoje. No meio de uma pandemia do Covid-19, quando nós olhamos para fora, um cenário de corrupção, as pessoas talvez não tenham mais medo do inferno, mas têm medo de perder tudo. De perder a sua vida, de perder os seus bens, de perder os seus familiares, e por causa disso estão dispostas a venderem, a darem tudo, a entregarem tudo para poderem conquistar algo. Veja como o cenário da reforma é parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Medos, incertezas, crises morais e ética. Por isso que é importante, neste tempo, nós falarmos sobre essas verdades, sobre os 5 solas da reforma, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente Cristo e glória somente a Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações neste tempo. Vamos tirar um momento de oração. Senhor, muito obrigado, Pai, porque há mais de 500 anos, o Senhor levantou homens corajosos, ó Deus, para trazer verdades profundas e que nos ensinam até hoje, que fortalece as nossas vidas até hoje, ó Pai. Que essas verdades, através da exposição da Sua palavra, possa falar aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu comentei também comentei no comecinho dessa mensagem, sobre como os pilares da nossa vida eles foram abalados. Talvez algumas pessoas vão reconhecer que chegaram até a ficar trincados. Quando isso acontece, a gente corre logo para algumas soluções rápidas, buscando algo que possa corrigir, buscando algo que possa tratar com aquele problema. Mas, quando nós falamos da nossa vida, da nossa relação com Deus, quando nós falamos do tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos de verdades profundas, que podem sarar, que podem fortalecer os pilares da nossa vida. Por isso que hoje nós vamos falar do tema somente a graça.
o que a graça de Deus ela está fazendo na história, o que ela muda em nossas vidas. Quando nós perguntamos para alguém, você é salvo? Talvez o que as pessoas elas vão responder, salvo do quê? O que eu fiz de errado para ter que... eu pago as minhas contas, eu vivo uma vida correta, uma vida íntegra. O que eu preciso, então, fazer? O que eu fiz de errado? Talvez as pessoas não tenham a ideia do que aconteceu na história, de como que por causa do pecado, lá em Gênesis, lá no pecado de Adão, nós nos distanciamos de Deus, essa relação ela foi rompida, e agora nós temos um problema. Ou, se você pergunta para alguém, você é salvo? Alguém vai dizer para você, mas Deus, sendo tão bom, mas Deus, um Deus tão amoroso, Ele vai ter coragem de mandar alguém para o inferno? Deus vai salvar todos no final, porque Deus é amor. Então, Ele não vai permitir que ninguém, que nenhuma das suas criaturas se percam. Sim, Deus é amor, mas Ele é um Deus justo. E nós erramos. O problema é que às vezes nós temos um entendimento errado. Lloyd Jones ele vai falar justamente sobre essa compreensão errada a respeito de Deus e sobre o problema dela. E ele vai dizer, a dificuldade que as pessoas têm é devido ao fato que todo o seu conceito de Deus é inadequado. Ignoram alguns aspectos do seu caráter, enfatizam só um lado, com a exclusão dos outros. Se elas tomassem a Deus tal como Ele é e compreendessem a verdade acerca dEle, suas dificuldades se desvaneceriam. Compreendemos um lado de Deus, um Deus bom, um Deus amoroso, mas esse Deus amoroso, esse Deus bondoso é um Deus justo também. E nós erramos, nós nos distanciamos de Deus. E hoje nós vivemos num cenário onde muitas vezes as pessoas não param para pensar nessas verdades. E passam a viver a sua vida esquecendo-se que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas e um Deus também que é justo. Lembro-me de uma campanha que aconteceu em Londres no ano de 2009, onde em mais de 800 ônibus daquela cidade estava escrito a frase: Deus provavelmente não existe. Agora pare de se preocupar e aproveite a vida. Uma campanha de 2009, mas que ainda é tão presente no pensamento da nossa cultura, que vive completamente distante de Deus. Por isso que nós precisamos parar para refletir a respeito desta graça maravilhosa que nós cantamos aqui. Mantenha um texto bíblico próximo a você, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 19 e versículo 24. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 19 ao versículo 24. A palavra do Senhor, ela diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui
é que todos nós temos um sério problema. Todos nós temos um problema com Deus. Mas no Antigo Testamento, Deus escolheu um povo para manifestar a sua glória. Um povo onde Ele entregou a sua lei, a sua palavra, para que esse povo possa também voltar a andar em comunhão com Deus, em obediência. Mas, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós olhamos para esse povo, nós vamos reconhecer o que Paulo, ele está dizendo, que nenhum homem pode ser o pleno cumpridor da lei. E a lei nos mostra quem nós somos, o problema que nós temos, o quão distante de Deus nós estamos. Que nós não podemos, pelas nossas próprias forças, pelos nossos desejos, resolver esse problema. E é por isso que Paulo, ele vai dizer, a lei diz o que diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale, e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. É mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A função da lei é dizer que todo homem é culpado perante Deus. Mas quando Paulo escreve para a igreja, para os irmãos, para os judeus que estavam reunidos ali em Roma, ele está resolvendo alguns problemas que estavam acontecendo em volta no contexto de toda essa carta. Primeiro, o entendimento da lei. Como este povo compreendia a lei. E um bom judeu, ele pensava da seguinte forma, veja, um homem pode alcançar uma relação justa e plena com Deus, seguindo ao pé da letra o que diz a lei. Se cumprir tudo, chegará a estar bem com Deus. Esse era o pensamento que eles tinham. Esse era o pensamento do judeu a respeito da lei. Segundo problema que Paulo está tratando aqui é a supremacia judaica. Ou seja, um povo, e eles entendiam que Deus entregou a lei para eles, para que eles fossem plenos cumpridores desta lei. Então, por causa disso, de certa forma, eles se achavam o povo escolhido, alguém que do meio deles se ergueria o Salvador novamente, um exército forte, um exército poderoso, e eles iam ser uma nação forte, poderosa, e iriam conquistar novamente, como em outros tempos da história deste povo. Uma supremacia entre eles. Mas sabe, quando nós olhamos para as nossas vidas, somos tendenciosos a olhar para a nossa performance e para o mérito. Não é diferente, muitas vezes, hoje, quando nós queremos desenvolver a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, com base naquilo que eu posso fazer. Ou olhando para os meus méritos e dizendo, eu sou uma pessoa íntegra, eu vou na igreja, eu ajudo os projetos sociais, eu faço tudo muito correto, e por causa disso eu sou uma boa pessoa, e eu mereço ser salvo. De certa forma, quando os judeus pensavam a respeito da lei, e eles sendo cumpridores da lei, e achando que eles poderiam alcançar esse mérito de alguma forma, a igreja romana pensava justamente a mesma coisa, vendendo indulgências, vendendo pedacinhos dos céus, dizendo para as pessoas, vocês podem comprar a salvação de vocês. E hoje, através da nossa performance, na busca da sociedade, da meritocracia, aplicando isso ao nosso relacionamento com Deus. E, na verdade, o que Paulo está dizendo é que todos nós somos culpados perante Deus. Todos nós temos um sério problema com Deus. E sabemos que um Deus amoroso,
um Deus bondoso, mas também um Deus justo. No livro O Evangelho Explícito, ele vai dizer o seguinte: desprezar a enorme severidade de Deus, como se não fôssemos realmente tão maus assim, merecermos maior bondade é desprezar a santidade de Deus. Desenvolver um relacionamento com Deus a partir da nossa performance, a partir dos nossos méritos, dizendo que não somos tão maus assim, que somos bons e merecemos algo, é desprezar a justiça e a santidade deste Deus que não pode compactuar com o pecado. Mas quando nós nos voltamos para o texto, nós vemos Paulo relatando a justiça de Deus. A partir do versículo 21 ele diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Vamos voltar um pouco no tempo desses irmãos. Eles tinham uma cosmovisão, uma forma de pensar. Essa pequena frase de Paulo, ela impacta toda a vida deles, quebrando diversos paradigmas. Agora, uma justiça que vem de Deus e que não depende da lei, mas dele, da sua própria vontade. Um Deus que não precisa ser motivado a algo. Um Deus que é autoexistente, autoexistente em sua vontade, em sua soberania. E é isso que Paulo, ele começa a dizer e a ensinar para esses irmãos. Eu imagino que eles ficaram chocados, mas aí Paulo continua o texto dizendo: olha, isso que eu estou dizendo para vocês foi testemunhado pelos profetas, da qual testemunham a lei e os profetas. E ele está dizendo como a lei, como a história dos profetas, a vida desses homens apontava para Cristo Jesus, para este Redentor, para este Salvador. E agora, isso não é algo somente para vocês, é para todos. É para os judeus, é para os gregos. Isso impactava muito a vida deles na época. E Paulo ele vai continuar o texto: justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção. Não há distinção para a graça de Deus. Mas Paulo ele vai completar, enfatizando, falando sobre a natureza do homem, sobre quem nós somos. E no final ele vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se não há distinção desta graça, se é para todos, é porque também todos têm um sério problema com Deus. Todos nós, por causa do pecado, caminhamos ou caminhamos distantes de Deus. Deixa eu fazer uso novamente do livro Evangelho Explícito, e ele diz assim: o ato de Cristo sobre a cruz não revela o amor transformador, até que vejamos que a cruz revela também a profundidade da ofensa do pecado. Enquanto a gente não compreender a respeito do nosso pecado, que nós erramos, que nós caminhamos distantes de Deus, que nós nos distanciamos dele, nós não vamos compreender o seu grande amor. Sabe por quê? No nosso relacionamento com Deus não existe, não é baseado em nossa performance e em nossos méritos, porque não tem nada em nós. E aí, quando nós compreendemos isso, nós compreendemos o absoluto amor de Deus por nós. Nós não tendo nada para oferecer, Ele entrega tudo, Ele entrega o seu Filho para pagar o preço do nosso pecado, para morrer a nossa morte, para nos dar uma nova vida. E é isso que o versículo 24, ele vai dizer: a justiça pela graça.
E ele vai dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Isso aqui era muito impactante para a cultura da época. Sabe o que Paulo, ele está dizendo? De certa forma, o que Paulo está dizendo para os judeus soava como Deus sendo um juiz corrupto. Porque lá no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 7, diz, porque não justificarei o ímpio. Mas vamos entender como que Deus ele exerceu justiça? Deus não deixou de exercer justiça com a sua graça, mas a sua justiça foi exercida em Cristo Jesus, quando nós que éramos merecedores da morte, mas agora então Cristo Jesus toma o nosso lugar, e morre a nossa morte, nos dá a sua vida. Deus não deixou de ser justo, mas Deus exerceu a sua justiça em seu próprio Filho. E nos alcança com a sua graça, com o seu amor. E é isso que ele vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nós éramos, que era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Tirou o nosso escrito de dívida. Sabe o que Paulo está dizendo? É que nós éramos criminosos, que nós caminhávamos distantes de Deus, e que um dia nós chegamos diante dele, ele olhou para a nossa vida e ele disse, você está perdoado. Você não é mais culpado. E isso é graça. É o favor imerecido de Deus. Ele ter nos livrado da morte. Essa é a graça, é o amor que constrange as nossas vidas. E deixa eu abrir um pouco, quando nós falamos sobre a graça de Deus, nós às vezes lembramos muito que não é por causa da minha performance, não é por causa dos meus méritos, mas é por sua graça. Mas a graça dele é por causa dos nossos pecados, é por causa dos nossos erros, é por causa do nosso orgulho, é por causa do nosso coração duro, é por causa das falhas que cometemos. E é por isso que a graça dele nos alcança, por isso que é graça. Não é porque nós chegamos na presença de Deus e dizemos, Senhor, apesar de como eu sou bom, de como eu sou íntegro, de como eu sou legal, mas é pela sua graça, não é por nada do que eu faço. Não, é chegarmos na presença de Deus e dizer, olha a minha miséria, olha o meu pecado, olha quem eu sou, olha o que eu fiz, e mesmo assim o Senhor me ama. E mesmo assim o Senhor alcança a minha vida. Olhar para a sujeira do nosso coração, e um Deus que é puro, que não podia compactuar com o pecado, entregou o seu Filho, por amor, para pagar o preço da nossa podridão, do nosso pecado, do nosso distanciamento de Deus, da nossa rebeldia. E o versículo continua, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção aqui significa oferecer ou receber compensação, tirar ou sair do perigo ou da condenação. Redenção aqui no texto, no contexto romano, lembra sobre alguém que comprou um escravo e o libertou. Pensa no contexto romano, no contexto de guerra, onde o Império Romano tinha muitas conquistas e eles traziam os escravos, colocavam no meio da praça e vendiam aquelas pessoas para servirem outros como escravos. Essa era o nosso estado, escravos do pecado. Essa era a nossa realidade. Por causa de Cristo Jesus, Ele nos comprou. E não só nos comprou, mas como na frente de todos, na frente de toda a história, Ele nos libertou para uma nova vida, para caminharmos com Ele, não como escravos, mas como filhos. Pensa numa cultura como era na época.
Um grande senhor, um homem muito poderoso, chegava, comprava um escravo e na frente de todo mundo ele dizia: agora você é o meu filho. E apresentava para a sociedade como filho. Como as pessoas imaginariam e pensariam, o que as pessoas pensariam sobre este homem. Porque foi isso que Cristo Jesus fez. Chegou, comprou um escravo. Alguém que não tinha mais valor. Escravo do pecado. E apresenta para todos como filhos amados. É sobre isso que Paulo está falando, sobre como que Deus nos perdoou, sobre como que Deus nos libertou. Somente a graça de Deus pode fazer isso em nossas vidas. É somente pela graça. E agora então, o que essa graça tem a ver com a nossa vida? O que essa graça, então, influencia a nossa vida hoje? O que essa graça muda em nosso dia a dia? Eu quero trazer para você, a partir do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, os benefícios da graça. O que é somente a graça para os nossos dias. E em primeiro lugar, o primeiro benefício da graça: somente a graça pode nos trazer paz com Deus. Versículo 1 e 2 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso. Temos paz. Antes, tínhamos um grande problema. Mas sabe qual a ideia que está por trás de tudo isso que Paulo ele está dizendo? É como um escravo, é como alguém que não poderia chegar na presença do rei. E essa pessoa se coloca na frente de um grande palácio. E quando ele se coloca na frente de um grande palácio, ele que não podia entrar neste palácio. Porque sendo imerecedor de estar na presença do rei, se entrasse seria morto. Mas agora, porque nós temos paz com Deus por causa do sacrifício de Cristo Jesus, as portas desse reino se abrem para as nossas vidas e o grande rei nos recebe e permite agora que nós possamos adorá-lo. É isso que está dizendo quando Paulo diz: agora nós temos acesso à presença deste rei, acesso a este reino por causa daquilo que Cristo Jesus ele fez. William Barclay ele vai dizer o seguinte: Jesus nos introduz à própria presença de Deus. Jesus nos abre as portas à presença do Rei dos Reis. E quando essas portas se abrem, o que achamos é graça. Não condenação, nem juízo, nem vingança, mas a pura e merecida, não motivada, incrível bondade de Deus. A graça de Deus que nos achou, que nos encontrou, que nos restaura, que nos chama para perto, que se torna irresistível para as nossas vidas. Segundo benefício da graça: somente pela graça nós temos segurança. Versículo 2: pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. A ideia da palavra firmes aqui é como um navio que estava à deriva em alto mar, em meio a um mar agitado de tempestades e trevas, mas a luz do farol brilhou e alcançou aquele navio, e ele pôde chegar agora em um porto seguro. Quando Paulo está dizendo que por causa desta graça, nós estamos firmes, é porque nós estávamos perdidos no mar de pecados e de trevas, e caminhando para a perdição e para a morte eterna. Mas a luz de Cristo Jesus brilhou e nos atraiu para o seu porto seguro. E por causa dessa graça que nos chamou e que nos atraiu, nós temos uma segurança em
Cristo Jesus. E quando nós olhamos para esse cenário, para tudo que nós estamos vivendo, de tantas incertezas, de saber, de planejar, e como eu falei aqui sobre o nosso culto público, de não conseguirmos planejar ao certo o que vai ser a próxima semana, o que vai ser a nossa vida, mas sabemos que em Cristo Jesus nós estamos firmes, que em Cristo Jesus, que nos atraiu e tem as nossas vidas, nele nós temos segurança. E é isso que Paulo ele está dizendo. Segundo o benefício da graça, somente a graça nos dá a certeza do porvir. Versículo 2 e 3. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Esses irmãos estavam sofrendo perseguições por causa de Cristo Jesus. Esses irmãos estavam sofrendo por conta do cenário que eles estavam vivendo, mas a esperança deles era em Cristo. Essa esperança, esse esperar, não é algo que deixa a nossa vida simplesmente estagnada, mas é uma esperança que está em movimento em nossas vidas e que nos leva a viver de forma diferente para a glória de Deus, porque nós esperamos em Cristo, nós vivemos para Cristo, nós vivemos para a glória de Cristo. E saber que aquilo que nós passamos aqui gera perseverança, a esperança no porvir, a esperança em Cristo Jesus. E somente a graça nos dá a certeza de que estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Versículo 4. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Às vezes você passou por muitas lutas esse ano, por muitas dificuldades, por momentos terríveis, por momentos onde você perdeu o chão, mas em Cristo nós temos uma esperança, e essa esperança produz então uma perseverança. Sabe qual é o cenário disso, do que Paulo está trazendo nesse contexto? É como um metal no fogo, que está sendo purificado e vai tomando forma. Eu gosto muito de um programa que passa no History Channel, como é que chama? Acho que alguém, o Lourenço, talvez pode me ajudar. Do fogo. Agora eu esqueci o nome do programa. Me veio à mente agora. É um programa onde eles pegam um metal bruto e daquele metal, desafio sobre fogo. Muito obrigado. Eles pegam um metal bruto, às vezes vários quadradinhos pequenos, às vezes grandes barras, às vezes grandes pedras, para se dizer, sem forma alguma. Eles têm que esquentar aquilo ao máximo. E eles têm que bater, e bater, e bater, e botar hoje, de uma forma mais moderna, numa prensa de toneladas, que vai pressionando, e vai dando forma, e vai moldando a espada, e vai moldando a faca, e vai dando forma naquilo que ele está fazendo. Quando nós olhamos para a graça de Deus, e as lutas que nós passamos dia após dia, por causa da esperança que nós temos a certeza que estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. As lutas podem ser pesadas, as lutas podem ser doloridas, as batidas podem ser fortes, mas nós temos a certeza que estamos sendo aperfeiçoados para a glória de Deus. A ideia do que Paulo está falando sobre que esse caráter aprovado produz perseverança é o caráter que aguentou a prova e que sempre emerge com esperança. Sempre se levanta olhando para Cristo Jesus. E essa graça que não nos decepciona. E é assim que Paulo vai terminar o versículo 5.
E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Através do Espírito Santo de Deus, que opera em nossos corações, e que por causa dele, nós temos a certeza que temos paz com Deus, que temos segurança, que temos a certeza, a esperança no porvir, e a certeza de que a cada dia estamos sendo aperfeiçoados por Ele, dia após dia. Que graça maravilhosa que nos alcança, que nos alcançou, que transforma as nossas vidas dia após dia. Nós podemos olhar para esta graça, porque Ele nos alcançou, porque Ele nos encontrou. Como nós vimos na mensagem passada, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, vivendo, caminhando, mergulhado num rio segundo o curso deste mundo. A boa mão dele nos buscou, nos traz de volta à vida. Ele se revela a nós. Nós podemos enxergar a Deus e essa graça se torna irresistível para a nossa vida. Por causa dele. Somente pela graça. Que essa graça, meus irmãos, possa fortalecer os seus corações. Que esta graça possa fortalecer a sua vida dia após dia. Eu sei que os tempos são difíceis, eu sei que são incertos, mas quando nós olhamos para a profundidade da graça de Deus, do amor de Deus, que essa graça possa conduzir, guiar, ser o farol para a sua vida, para o seu coração, conduzir os seus passos, fazer você olhar para Cristo Jesus. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por essa graça que nos alcançou. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua graça. Muito obrigado, ó Deus, pelo seu amor derramado na cruz, ó Pai. Pelo seu amor, ó Deus, que entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor, Deus. Que esta graça, que essa verdade penetre em nossos corações, fortalecendo as nossas vidas neste tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.